O versículo é do 16 ao 18. Livro de Marcos, capítulo 16. O versículo é do 16 ao 18. Mas também nós vamos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo. E quantos já ouviram falar do Espírito Santo? Levanta. Então nós vamos falar a respeito da doutrina do Espírito Santo. E para que você venha receber esta marca, esse selo, nós vamos estar dando uma direção a você nesta noite. E vamos estar falando sobre o batismo nas águas, porque a Bíblia diz que João, ele batizou Jesus no Rio Jordão. Amém? Então, o batismo nas águas, para que depois venha o batismo do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos estar lendo aqui, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais vão de seguir os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará algo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando se trata a respeito do batismo nas águas, falar a respeito da fé, arrependimento e confissão. Amém? Fé, arrependimento e confissão. E batismo, a Bíblia diz que quando a pessoa ela é batizada nas águas, ela deixa tudo ali, e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E é interessante que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que no momento que Jesus se batizou, desceu sobre ele uma pomba. Então, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, é um símbolo. Amém? Por quê? Quando se trata de pomba, nós lembramos do poder do Altíssimo. Quem já fez um teste na parede, olha bem, com as mãos assim, já fez esse teste? E o que parece? Uma pomba. Amém? Então, esta pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, é dizendo que a proteção, né? A proteção, a força está através do Espírito Santo de Deus. Pastor, então, para receber o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a autoridade precisa confirmar o ato de batismo? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quando nós não se batizamos, nós somos imagem, semelhança de Deus. Amém? Mas nós estamos no sentido de criatura. Para se tornar filho, é preciso o DNA do pai, não é? Da confirmação da assinatura, o sobrenome do pai, da mãe. Então o batismo é o quê? É uma confirmação que você é filho de Deus. Amém? Até aqui entenderam? Agora nós vamos correr para o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8,
do versículo 1 ao versículo 17. Lembrando que nós estamos tratando da doutrina do Espírito Santo. Amém? E esta noite é a noite de ensino da palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 17. Atos Apóstolos, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Novo Testamento. Amém. A vida através do Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois, se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não excedeste do espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se o Espírito Santo, o Espírito da verdade, habita em nós vamos resistir os desejos carnais. É interessante que o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de desejar a palavra de Deus, o desejo de orar, o desejo de jejuar e ter uma vida santa, vem do Espírito Santo que habita em nós. Eu faço uma pergunta
as coisas do céu celestial. Porque há uma diferença aí. Quando nós estamos vivendo uma vida de carnalidade, nós estamos caminhando para a morte, porque a própria Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então o projeto que tem na nossa mente é um projeto de matar a nossa carne. E quem mata a carne, pode ter certeza que o Espírito Santo habita nele. Eu faço uma pergunta para você nesta noite, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Você sabe o que atrai a unção, o poder, a autoridade, e o que atrai os demônios. Porque eu quero que você entenda nesta noite: se você não está mergulhando no Espírito, se você não está tendo a voz do Espírito Santo de Deus, é uma abertura para que os demônios venham trabalhar na tua vida. E os demônios, eles querem o que fazer na vida da pessoa? Quer colocar o sangue, quer colocar a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança, para que os demônios não venham atingir a sua vida, não venham te tocar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu não consigo entender uma pessoa que diz cheio do Espírito Santo, que não tem o desejo da palavra, que não tem o desejo de estar ouvindo a voz de Deus, que não tem desejo de estar realmente agradando a Deus. Eu não consigo entender isso. Então, a própria Bíblia diz que é sim ou não. Existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho estreito, o caminho largo, o caminho da vida, o caminho da morte. O caminho da vida é andar com comunhão com o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo conversa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se instrui, ele chama, o Espírito Santo fortalece, renova, o Espírito Santo cura, liberta, transforma e transforma. O Espírito Santo traz novidade de vida. Eu faço uma pergunta para você: você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Porque a partir do momento que você conhecer o Espírito Santo, não só a sua vida vai ser impactada pela glória de Deus, mas todas as pessoas que estiverem próximas a você vão ser impactadas também. Amém? Vocês estão entendendo? Até que vocês estão entendendo. Então o Espírito de Deus, ele não aceita a injustiça. Vocês conseguem entender? Por isso que nós vivemos no mundo aonde muitas pessoas vivem de desconfiança. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, quando está no meio aonde tem demônios, certamente não tem demônios aonde pessoas não aceitam e não querem, não desejam a presença de Deus, certamente infelizmente Deus não está na situação. Por isso tem muitos ateus, pessoas que não acreditam no livro de Deus, não acreditam na palavra de Deus, até ouvem falar de Deus, até ouvem falar de Jesus, até ouvem falar do Espírito Santo, mas não conhecem, nunca tiveram experiências. Então Deus tem tocando no meu coração para que a igreja tenha experiência com o Espírito Santo, porque tendo experiência com o Espírito Santo, você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar em cima e não embaixo. Você consegue entender isso? Porque eu não acredito que uma pessoa que carrega a unção de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, fica levando uma vida de miséria, uma vida de fracasso, uma vida
E nós não podemos aceitar que os filhos das trevas sejam mais sábios do que os filhos da luz. Por quê? Porque se temos a presença do Espírito Santo, nós somos inteligentes. Se temos a presença do Espírito Santo, a nossa visão é uma visão de águia. A nossa visão é uma visão de vitória e não de derrota. Amém. Amém. Por isso que você não pode parar no meio do caminho, porque sem a presença do Espírito Santo você morre espiritualmente. Porque muitas pessoas morreram espiritualmente, porque muitas pessoas desistiram de Cristo, porque morreram espiritualmente. E quando começou sua morte, pastor, não desejando mais ler a palavra de Deus, não desejando mais estar na casa de Deus, não desejando mais a oração, porque você consegue entender uma pessoa que foi criada por Ele não ter uma comunicação com Ele. Então você tem que ter uma comunicação com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. E aquilo que está desagradando o Espírito Santo, coloque lá no cruz. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, faz parte da terceira pessoa da Trindade. Ele se entristece. Pastor, o que faz com que o Espírito Santo venha se entristecer? A má conduta. E qual é a má conduta? Murmuração, reclamar, demais, xingar, cobiçar, dizer que não existe, porque se ele existisse, a minha vida não estaria assim. Por que será que eu não está assim? Será que todos os dias você tem contato com o Espírito Santo? Ou um dia tem, outro dia não tem? Porque ele quer comunhão com você. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, 2. E quem tem caneta, marca, porque é um estudo da tua vida. Risque aí. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Risque a Bíblia, porque você nunca mais vai esquecer. Sabe por que você muitas vezes esquece de cá? Porque você não marca. Marca a tua Bíblia. Gênesis capítulo 1, o versículo 2. Espírito de Deus. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diga bem alto: Espírito de Deus. Aqui quando diz assim, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, foi no momento que aconteceu que todo mundo diz na ciência falsa, na escola, você aprendeu, sobre o Big Bang. Então aconteceu uma explosão, por isso que havia trevas sobre a face do abismo. E nesse momento todo mundo fala que foi o Big Bang, a explosão, foi a queda do querubim chamado Lúcifer. Foi essa queda. Então, por isso que nesse espaço do tempo, está dizendo aqui, ó, havia trevas sobre a face do abismo. Então aí entrou o quê? O poder de Deus, a presença de Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a presença do
Espírito Santo já atuava. E o Espírito Santo atua até hoje. Amém. Agora nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11. Nós lemos a primeira parte. Salmos 51, 11. Marca a tua Bíblia aí e coloca na frente Espírito Santo. Salmos 51, versículo 11. Quantos acharam uma rajada de língua aí no meio? Ô, glória! Quem não tem línguas estranhas, é uma rajada de glória a Deus. Passou em Carabás. Salmos 51, 11. Não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que será que Davi ele estava fazendo oração e estava pedindo: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo ele não tem missão, sem o Espírito Santo ele não tem poder, sem o Espírito Santo ele não tem autoridade. Então imagina uma pessoa sem missão, sem poder, sem autoridade, se torna um fracassado. A diferença de uma pessoa para uma outra pessoa, porque a Bíblia diz que a letra mata mais o Espírito, a letra mata mais o Espírito. Não entendi, fala alto, vem, o Espírito. O Espírito. A diferença de uma pessoa com a outra pessoa. Uma pessoa, vamos citar sobre o louvor. Uma pessoa que tem uma voz maravilhosa. Maravilhosa. A voz que todo mundo ouve e fala: nossa, que voz bonita. Tudo bem. Uma voz bonita. Mas sem a presença da unção, do poder e da autoridade de Deus, o que vai tocar essa voz? As pessoas podem admirar, pode falar comigo, mas elas não vão ser tocadas no profundo, na alma. Você consegue entender isso? Então, a presença do Espírito Santo muda o coração duro para o coração de carne. Por isso que a Bíblia diz no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não é por força, nem por poder, e nem por guerra, mas sim pelo Espírito. Pelo Espírito. Então imagine o Espírito de Deus habitando em você, o que não vai acontecer na tua casa, na tua família, no lugar onde você convive. Você está entendendo? Porque muitas vezes não é de falar bonito, não é de falar o português bonito, mas é ter a presença, a unção, o poder e a autoridade que vem de Deus, que muda o ambiente, que muda a situação, que muda a história. Então não se preocupe na castelha, não se preocupe se fala bonito, desde falar, se fala o português perfeito, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora nós vamos para Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Romanos 8, 15. Marque com a caneta aí. Romanos capítulo 8, versículo 15. Marque com caneta e escreva na frente: Espírito Santo maravilhoso. Olha o que diz: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes
Então, todas as vezes que você falar, Pai, está pedindo a presença do Espírito Santo. E o Espírito de Deus não é um espírito de escravidão. Por isso que a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave, meu fardo é. Então quer dizer, você vem como escravo, porque existe tanta coisa na sua mente, na sua alma, no seu coração, que precisa ser cuidado. E aí a presença do Altíssimo, a presença do Espírito Santo vai tirar o quê? O peso, a carga, a opressão. Então por isso que ele vê uma nova vida, em novidade de vida, ser liberto do cigarro, da bebida, da pornografia, ser liberto da cobiça. Por quê? Porque a sua mente passa a ser uma mente pura, porque o seu coração é puro. Ainda que as pessoas achem que você está mal intencionado, se a tua consciência está pureza, o teu coração também, não se preocupe. Ah, mas tal pessoa abraçou tal pessoa diferente. Tal pessoa comentou tal pessoa diferente. O importante é a sua consciência. Porque se não existe maldade na sua mente, no seu coração, na sua alma, não se preocupe. Porque quem você tem que agradar é o Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Marca na Bíblia, em nome de Jesus. Faz a marcação aí. Efésios 1, 13. É depois de Gálatas. Efésios 1, 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga Abba Pai. Quem achou, diga Espírito Santo. E também nele que vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aí. Então, depois de ter fé, arrependimento, confissão, passou pelas águas do batismo, como Jesus passou, porque senão Jesus não iria se batizar com 30 anos. Jesus se batizou com 30 anos. Ele não se batizou quando era criança, porque criança não tem fé, não se arrepende, não confessa. Como a criança pode se batizar? Vocês conseguem entender isso? Por que será que Jesus se batizou com 30 anos? Mas Jesus já sabia que era fé, lógico, ele era o próprio Deus. Mas Jesus sabia que era arrependimento, sabia. Mas Jesus sabia que era confessar, sabia. Mas ele fez tudo isso para que eu e você entendesse o que nós temos que fazer, para que o Espírito de Deus venha tomar conta da nossa vida. Você entendeu? Amém? Mas eu não consigo entender, pastor. Volto a perguntar para você: uma criança tem fé? Não. Se arrepende? Não. Confessa? E aí? Então, a escolha tem que ter o que? Livre arbítrio. Mas o que é feito com uma criança que nasce? Apresentar ao Senhor. Porque as crianças eram lá apresentadas. Porque Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Não é? E a Bíblia também diz que nós devemos ser como criança para ir ao reino dos céus. Então as crianças são apresentadas e não batizadas. Amém. Consegue entender isso? Ela vem do pecado, mas ela não tem. Não foi ela que praticou. Não é? Então, o pecado, no caso, não é da criança. Porque a criança não sente.
pastor, e quando uma pessoa pode ser batizada? Vamos dizer, uma criança de 12 anos já sabe o que é certo e errado, sabe? Não sabe? Nós temos criança aqui que se batizou com 9 anos. Por quê? Porque já conhece a palavra, sabe o que é certo e errado, então se batizou. Mas o correto, o certo, é se batizar com 12 anos. Amém? Por quê? Porque já sabe. Mas por que Jesus se batizou com 30? Para cumprir o que nós devemos cumprir. Amém? Ele poderia ter se batizado com 12 anos, não poderia, porque a Bíblia diz que ele descia em graça e conhecimento. Então Jesus, com 12 anos, e muitos judeus, eles já conhecem a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Vocês conseguem entender isso? Se vocês conversarem com um judeu, com uma criança, ela já conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Por isso que a Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6: o meu povo padece por ter falta de conhecimento e sabedoria. Eu faço uma pergunta aqui: quem leu a Bíblia inteira já? Ninguém. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? A Bíblia inteira. A Jô já leu? Aí. Quem mais? Você está vendo? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Parabéns. Então quem não leu, vai fazer um desafio. Pastor, por onde que eu posso começar? Pode começar pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, e vai até Apocalipse. E depois você vai para o Antigo Testamento. Porque você vai entender o Antigo Testamento se você ler primeiro o Novo Testamento. Amém? E é mais fácil de você entender o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Amém? Então deseje ler a Bíblia inteira. Amém? Porque a palavra é viva e eficaz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já estamos quase terminando. Vamos agora para Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Marca com a caneta aí. Você vai colocar assim: Espírito de vida. Espírito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Por isso que Jesus é o nosso advogado fiel. E a Bíblia diz que há perdão contra o Pai e Filho, mas contra o Espírito Santo não. Então nós devemos tomar cuidado quando nós falamos de algum assunto que nós não entendemos. A pessoa está caindo no chão, mas não tem nada a ver com o Espírito de Deus. A pessoa está falando línguas, não sei não é línguas estranhas. Você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Você está entendendo? Então nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Pastor, mas como que eu sei se eu blasfemei ou não? Como que eu sei? Já fez essa pergunta? A blasfêmia, quando a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, a sua mente é uma mente cauterizada. Ela não deseja mais Deus. Ela não deseja mais Deus. Se um dia ela conheceu, ela não deseja mais Deus. Se um dia ela conheceu, e ela não quer saber mais de igreja, não quer mais saber nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. E ela afirma e confirma que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Então pode ficar tranquilo, pelo rosto de vocês nunca blasfemaram contra o Espírito Santo. Pode ficar em paz.
estariam ouvindo eu falar sobre o Espírito Santo? Vocês estariam lá fora, estariam na casa de vocês. Amém? Então, procure uma intimidade com o Espírito Santo. Por que será que tem pessoas que não desejam uma palavra de Deus? Porque ainda existe a carnalidade. Os desejos carnais estão na pessoa. Eu costumo dizer que o Egito está dentro dela. Enquanto o Egito não sair dela, ela vai só se preocupar com coisas da terra. Ela vai só se preocupar com vaidade. Ela vai só se preocupar com dinheiro. Ela só vai se preocupar. E aí ela se torna uma pessoa egoísta. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós gostamos de servir as pessoas, nós amamos as pessoas, nós passamos a ter uma vida de fé. Sabe por que você abraça com amor as pessoas? Porque o Espírito Santo é com você. Sabe por que você intercede pelas pessoas? Porque o Espírito Santo habita em você. Sabe por que você se preocupa com as pessoas? Porque o Espírito Santo habita em você. Sabe por que você faz caridade? Porque o Espírito Santo habita em você. Sabe por que você serve as pessoas? Porque o Espírito Santo habita em você. Consegue entender isso? Amém? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Espírito de graça. Zacarias 12, 10. Profeta menor, profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Risca a Bíblia, vamos lá. Eu te dou um tempo. Risca a Bíblia e marca. Risca a tua Bíblia, você nunca vai esquecer. Ah, o pastor falou sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo, só que você optar. E aí? De repente você vai chegar na tua casa, o teu esposo vai perguntar: o que foi falado hoje? Eu não tenho o Espírito Santo. A sua filha vai perguntar: o que foi falado hoje? Sobre o Espírito Santo. Você quer saber, Ricardo? Eu vou falar para você onde está, vou jogar de onde está. E aí? Então, em nome de Jesus, nos cultos de quarta-feira, traga a tua Bíblia, traga a tua caneta verde, amarela, vermelha, preta, para você marcar, para você nunca mais esquecer. Porque o povo que recebe ensinamento, recebe a palavra de Deus, se torna um povo forte e poderoso na terra. Amém? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga: Abba, Pai. Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito da graça. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassarão e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Meu querido, minha querida, quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus, nós passamos a amar a Jesus de uma maneira profunda. E é onde nós choramos. Nós passamos a chorar de uma maneira até mesmo amarga. Por quê? Porque nós passamos a chorar pelas almas que estão sem Jesus e caminhando para o inferno. Nós lembramos daquele momento que Jesus estava na cruz sofrendo por nós. Quem que assistiu aquele filme? Como chama aquele filme? E todo mundo chora? Como? Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Quando você assistiu, você chorou? Não chorou? Eu não consegui assistir. Eu comecei a passar mal. Aí o Espírito de Deus falava assim comigo: filho, isso não significou nada daquilo que Jesus passou. Então você passa a amar a Jesus e a resistir o pecado. A partir do momento que você tem esse contato com o Espírito Santo, ele vai dizer os segredos de Jesus e de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que só é um só Deus. Consegue entender isso?
Pode perguntar, meu irmão. Queria fazer uma pergunta para o pastor. E por que existem algumas igrejas, alguns lugares onde tem uma cruz e um corpo, se Jesus morreu e ressuscitou por mim, por nós? Então, existe por causa do entendimento da doutrina, da visão de cada religião. Porque tem gente que olha naquela cruz, naquele corpo, e diz: coitado de nós, coitado. Então, é a visão, isso já é a visão da doutrina e da religião, né? Nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, e o único que pode interceder por nós é Amém? Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, e é a ligação direta. Amém? Então, é questão de doutrina, de religião e de visão. Amém? Mas se nós, como ser humano, se aprofundar no conhecimento da palavra, nós vamos descobrir muitas verdades. Amém? Porque este é o livro atualizado, é o livro de Deus, é a boca de Deus. Mas, pastor, eu ouvi falar que foi escrito por 40 homens. Foram homens que escreveram. Mas esses homens foram inspirados por Deus. Então, quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Você consegue entender isso? E o que eu estou falando para vocês aqui é o Espírito Santo que está usando a boca para falar. Glória a Deus. Para dar esse sinal. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não conseguiria ensinar vocês. Vocês conseguem entender isso? Seria algo vazio, algo sem graça. Então a presença do Altíssimo, a presença do Espírito Santo está nos ensinando nesta noite. Amém? Vamos se pôr de pé. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Só algumas coisas que eu queria passar aqui também, antes de terminar. O Espírito Santo é uma pessoa ativa. Ele nunca para de operar. O Espírito Santo sabe o que está acontecendo em sua vida e tem grande interesse por você. Amém. O Espírito Santo anseia um relacionamento pessoal, diário e contínuo com você. Amém? Então vamos levantar as mãos, fechar os olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque foi você que nos ensinou, e nós queremos se aprofundar mais e mais através de ti, Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome